Boa noite a todos. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor e sou o idealizador do AI Summit Brasil 2024. Hoje a gente está inaugurando aqui o nosso primeiro podcast, que está sendo gravado, é um projeto piloto. Então, isso depois que ficar gravado e editado das besteiras que a gente vai falar aqui, vai ser publicado no nosso canal do YouTube e nas outras redes sociais, tá? Essa iniciativa que a gente está tomando aqui, ela não tem por objetivo ficar falando o óbvio daquilo que vocês já sabem, tá? Mas sim, trazer conteúdo, trazer discussões mornas ou acaloradas, para a gente não tem nenhum problema disso. Aliás, eu vou provocar isso no dia de hoje. E para poder inaugurar esse podcast, a gente trouxe aqui 3 feras assim, extremamente relevantes e bem reconhecidas pelo mercado. Mas eu não vou apresentar cada um deles, tá? A nossa dinâmica aqui vai ser diferente e cada um vai se apresentar. Primeiro o Renato Grau, que está aqui do meu lado, Marcel Nobre e depois o Henrique Souza. Então, Renato, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e toca o pau. Boa noite, Muzi. Um prazer enorme estar com você, aqui com o Marcel, meu companheiro de South by Southwest, Henrique, estou conhecendo agora. E, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa de organizar um evento muito atual, com um tema extremamente relevante, que a gente está ansioso aqui para discutir e buscar atender aquela galera que precisa se conscientizar de tudo que está acontecendo em relação à tecnologia e o estado da arte hoje é a inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu sou Renato Grau, sou especialista em transformação digital. Inteligência artificial é uma das tecnologias mais importantes dentro da jornada de transformação digital. Sou empresário empreendedor há mais de 25 anos. Sou fundador, junto com a Marta Gabriel, querida, ilustre, outra especialista no assunto do Trends News, podcast que tem como missão trazer esses assuntos. E vamos lá bater o papo aqui. Marcel. Que legal, prazer, Muzi, Renato, Henrique, prazer enorme estar aqui, muito legal a iniciativa, não só do AI Summit, que a gente tem expectativa que seja um evento que vá além do óbvio, né, que a gente vai falar coisas que as pessoas sair daquele negócio, de que você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas uma pessoa tal, e a gente consiga trazer provocações e reflexões mais profundas. Sou Marcel Nobre, sou empreendedor também, fundador da Beta Lab Mindset Changers. Nós somos um ecossistema de aprendizagem corporativa que cria projetos de aprendizagem inovadores, inclusive temos uma inteligência artificial de aprendizagem adaptativa que a gente está lançando agora para grandes empresas do Brasil e do mundo. Eu sou professor, pesquisador e palestrante de inovação, tecnologia, especificamente também de inteligência artificial. Sou professor da HSM Singularity, da Belas Artes, da FIA Business School e também da Startse, e mentor de startups pela Ace Startups, além do pai do Theo, marido de Viviane, pai do brother, meu cachorro, um amante de música, esportes e de tecnologia no geral. Obrigado pelo convite. Isso. Henrique, nosso grande empreendedor aqui. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Muzi. Primeiro, eu não acreditava que estaria aqui. Fala um pouquinho mais próximo do telefone. Até comentei um pouco antes que um primo meu havia visto o evento, me mandou o evento pelo LinkedIn. E depois disso, eu falei, cara, liguei para ele 2 semanas depois, fomos convidados para fazer parte do evento. Então é um orgulho para a gente, somos ainda uma startup, estamos crescendo muito, e eu estou aqui ao contrário do Marcel para provocar e dizer que a AI realmente vai substituir algumas pessoas. Qual o nome da tua startup? Easy AI. Easy AI. Em português é a Easy AI. Bacana. Então, é a forma mais fácil de pronunciar. Legal. Aí já fala, tô curioso, que eu não conheço, quero saber o que então, você faz. Sem dar spoiler, hein? A gente não pode dar spoiler pro evento aqui. Então, na nossa startup, uma das missões é realmente substituir as pessoas por robôs, assistentes. Ela vai juntar o melhor de todas as inteligências artificiais do mercado numa mesma ferramenta. Então, como programador de inteligência artificial e também de blockchain, eu estou tentando juntar na mesma inteligência artificial os 2 mundos, o mundo financeiro, o mundo da tokenização, e trazer para todos aqueles que não têm nenhuma experiência com inteligência artificial uma ferramenta onde ele não tenha que programar nada, somente fazer perguntas, organizar os seus escritórios e a partir daí utilizar sem nenhum problema. Hoje em dia o que nós vemos mais são inteligências artificiais onde você depende de algum nível de conhecimento técnico para executar, mesmo que seja com um slider, descobrindo o que é uma temperatura de uma resposta, que já é muito. Então, nós tiramos tudo isso
e trazemos para as pessoas apenas algo que elas consigam fazer uma pergunta como se estivesse conversando com alguém. Esse é o intuito da nossa empresa e a minha missão de mudar a inteligência artificial e, sendo brasileiro, levar a nossa bandeira aí, mostrando que nós somos capazes de revolucionar o mercado. Bacana. Eu, inclusive, tive muita dificuldade de identificar startups que já estavam decolando, né, tracionando, para poder a gente dar essa oportunidade para vocês lá no nosso evento. E eu achei muito bacana porque, assim, na mesma semana a gente conseguiu o que eu demorei 3 meses para poder identificar, e em uma semana eu consegui. Foi vocês, o João da Crio AI e o Alan da Academia Lendária. Enfim, então a gente vai para um programa que realmente vai abalar as estruturas do evento. Agora, uma coisa que eu estava conversando com vocês em off aqui antes de começar o programa foi por que a gente montou o AI Summit, né? Montou pela dificuldade que nós encontramos enquanto instituto de convencer as pessoas a comprar os nossos cursos, né? A gente tem mais de 25 cursos de inteligência artificial que não tem nada a ver com o que o mercado comercializa via Hotmart, né? A gente não ensina ChatGPT, nada disso que custa R$ 99,90, pelo contrário, a gente tem cursos muito de preço mais elevado, preço premium, justamente para poder resolver problemas de negócio, né? Como é que a IA resolve o problema do marketing, do RH, finanças e por aí vai. Então, depois que quem tiver curiosidade, vai lá no site dar uma olhada. Mas com isso eu vou já provocar o Renato aqui. Renato, as empresas estão com medo de começar a investir em inteligência artificial. E as pessoas ainda não entenderam a tsunami que isso é, né? Ou seja, o Walter Longo, num dos podcasts que ele deu recentemente, ele fala que no momento atual a gente está criando um abismo gigantesco na área de educação com a inteligência artificial. Por quê? Quem tem o mínimo de conhecimento, quem tem o mínimo de recursos para investir, vai se descolar daquelas pessoas que não têm como bancar o aprendizado, né? E o governo, por exemplo, aí do nosso querido Tarcísio, achei louvável a ideia dele de botar IA dentro de casa com ChatGPT. Na minha opinião, vai ser um tiro no pé, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial depende de vocabulário, letramento, né? Ou seja, quando você programa um prompt lá, se você botar uma palavra errada, fora de contexto, com a acentuação errada, você vai ter um resultado inesperado, né? E diferente daquilo que ela poderia te dar se você tivesse a capacidade de realmente fazer as perguntas certas. Então, eu queria que você comentasse isso aí, sobre essa incapacidade hoje que a gente tem de, como Brasil, como nação, de entrar na inteligência artificial de cabeça. Bom, vamos lá. Eu acho que você começou a pergunta falando do medo das empresas em relação a entrar em projetos de IA. Eu acho que tem mais de uma categoria de empresas, sem dúvida alguma. Existem diferentes mindsets, né? Quando a gente fala de IA, que nesses últimos 2 anos é a tecnologia realmente que está sendo muito disruptiva e está se demonstrando disruptiva, existe um motivo para as empresas, os empresários terem realmente medo, porque o impacto, olha a empresa do Henrique propondo disruptar o mercado e tirar empregos, né? Ou seja, sim, tem um ponto positivo disso, que vai aumentar a produtividade das empresas, sem dúvida alguma, mas tem um efeito colateral que o nosso governador talvez esteja pensando um pouco, não esteja, está dentro da parte educacional. Mas a educação vale não só para os usuários, mas para as nossas lideranças. Tem muita empresa ou empresário chegando para mim, agora eu quero implantar projeto de inteligência artificial. Vamos lá, né? Porque você viu ali no AI Summit, porque é por isso que você quer colocar? Não, você tem que ir lá no AI Summit e entender um pouquinho o que é inteligência artificial e como se aplica. Porque não dá para você simplesmente falar, eu tenho um projeto de inteligência artificial, como várias empresas por aí falam, eu sou ESG, agora eu tenho lixo reciclável lá, sou ESG. Não é isso. Eu uso muito a comparação entre a onda e a espuma.
A gente precisa tirar essas tecnologias da espuma e fazer com que elas sejam a onda, a força para movimentar. Seja as empresas, sejam os governos. Iniciativas como essa do Tarcísio, eu acho que tem sim esse lado do letramento e da capacitação. Mas eu acho melhor ter e disponibilizar a ferramenta, porque o grande boom da IA aconteceu justamente porque tornou-se acessível através do ChatGPT e seus primos. Então eu acho que dá para fazer melhor, mas dentro do bom inimigo do ótimo, vamos disponibilizar, vamos tentar popularizar, aumentar o acesso, porque essa galera precisa se capacitar, porque Sim, vai tem perder gente, emprego, sim, é isso. Bom, então eu vou pegar essa deixa do Renato sobre ESG. Essa semana eu e o Marcel tivemos uma reunião com um grupo de empresas que ia tratar de um dos temas mais importantes do AI Summit, que é a computação quântica. Computação quântica, tá? Desculpe a dicção. E no meio da reunião eu falei assim, olha, vocês têm que se preparar para perguntas difíceis, porque a gente não vai ter uma audiência imatura, tá? A gente buscou qualificar o máximo possível quem a gente vai receber para poder fazer as perguntas certas, e vocês têm que ter as respostas certas. Por exemplo, uma pergunta que eu, como mediador, faria assim: como é que você vai resolver o problema de consumo de energia e de água para rodar inteligência artificial, rodar computação quântica? E aí começa todo mundo gaguejar. Então, Marcel, é a hora de você botar fogo no parquinho. Que legal. Sabe que eu vi uma palestra recentemente da Avanade X, que é uma empresa de uma joint venture da Microsoft. Foi lá no South by Southwest. E ele mostrava as tecnologias dos últimos 50 anos. E aí tinham 3 gráficos, né? Um gráfico tamanho do hardware. O outro era potencial de processamento, de velocidade de consumo de energia. Então o que aconteceu nos últimos 50 anos? As coisas diminuíram absurdamente de tamanho, aumentaram seu potencial e exponencialmente aumenta o consumo de energia, né? E aí ele deu alguns exemplos do tipo assim, para você gerar uma imagem por inteligência artificial gasta a mesma energia que você dá uma carga inteira no seu celular. Dá para ter ideia de quantas imagens a gente está gerando? Eu brincando, outro dia gerei 10 imagens de super-heróis capivara, pra vocês terem uma ideia. Então a gente está numa fase de curiosidade, de um uso absurdo da inteligência artificial e a gente não está olhando para esse lado que é super relevante. Então, é fundamental, se é uma tecnologia tão poderosa assim, por que ela não é usada para resolver os próprios problemas que ela causa? Né? Porque, de novo, a inteligência artificial ela não toma decisão. Ela não escolhe o que ela vai resolver. Quem escolhe é um ser humano que está por trás. Então, de novo, a tecnologia ela sempre vai ser uma ferramenta para amplificar as coisas, seja as nossas ineficiências, seja as nossas eficiências. E foi muito legal isso que o Renato falou, porque todo mundo quer ser inovador. Mas pouca gente, poucas empresas estão dispostas a verdadeiramente colocar a mão na massa para inovar. A gente está chegando agora, de acordo com a Gartner, que é uma grande consultoria de inovação, eles têm um gráfico chamado Hype Cycle, que ele avalia as tecnologias emergentes e tem um gráfico, né, que mostra elas vão até o alto do hype, depois ela cai, né, vai na desilusão e depois ela sobe e estabiliza e começa a crescer. E a inteligência artificial alcançou em 2023 exatamente o topo do Hype Cycle. Então, a gente agora, nesse ano, vai separar os inovadores e as empresas inovadoras genuínas dos inovadores e empresas inovadoras refrigerante. Eu não vou falar Coca-Cola porque a Coca-Cola não patrocinou, mas aquele refrigerante, quando você abre, né, tá empolgadão e dá 10 minutos perdeu o gás. E essa discussão, o Muzi, ela é super relevante. A gente está vendo diversas iniciativas, né, as pessoas, por palestrar e estudar muito sobre isso, têm me perguntado muito sobre e carro elétrico, né, cara? Para mim, a gente está só numa transformação. Carro elétrico definitivamente não é a solução, assim como a energia fotovoltaica não é a solução. Eu iria mais na linha do que agora o Genome, né, que é uma iniciativa do Google, descobriu mais de 2.200.000 novos materiais, aos quais 380.000 são materiais estáveis, com potencial tanto de transmissão de energia quanto de armazenamento. E aí a gente começa a ver iniciativas, por exemplo, na China, de um microchip de tamanho de uma moeda, uma bateria que vai durar 50 anos. Né? Então talvez a gente tenha que começar a não linearizar mais essa discussão. Né? Talvez o painel fotovoltaico, talvez essas soluções que a gente tem no curto prazo, elas sejam muito boas para um momento de transição. 45% da matriz energética da Europa é movida a carvão. Ou seja, vai um carvão que queima para botar energia na sua tomada para você carregar o seu carro elétrico.
Então não faz mais sentido. E tem pouca gente questionando isso. Tem muita gente olhando. Pô, é super legal você produzir uma imagem por inteligência artificial, mas que impacto que isso tem e como é que a gente resolve esse impacto? Ninguém ainda tem resposta. Por esse motivo que a Apple desistiu do carro elétrico, né? Possivelmente. Assim, eles claramente não quiseram entrar nessa vibe porque você está vendo o que aconteceu com as ações da Tesla despencando por conta de carro elétrico, né? Então as soluções aí têm que realmente serem renovadas e assim, é uma hipocrisia você ter um Tesla bacana e você ter que abastecer, recarregar numa bomba que tem que carrega com óleo diesel, né? Que mantém ela a energia dela com óleo diesel. Então isso é um paradoxo gigantesco. Mas, assim, eu ainda não estou satisfeito com a pergunta que você me deu. Você deu uma escorregada monstro aqui. Você não vai me enrolar. Não, tá vamos lá. Eu sou prolixo, eu tenho TDAH. Pois é. Para de escorregar, para de fugir da pergunta. Preciso usar o óculos do Alan, que é a pergunta é... Qual o malefício que causa o exagero de cautela, não vou dizer medo, das empresas na hora de implementar projetos de IA? A gente sabe que tem risco para correr. Tá? Mas talvez os benefícios sejam gigantescos. Sem dúvida. E aí a gente está vendo aí países como a Índia, por exemplo, os Estados Unidos escalando velozmente com vários projetos de inteligência artificial, e o Brasil ainda não tem uma regulamentação adequada, não tem nada acontecendo. A gente tem empresas, por exemplo, como a Accenture, altamente preparadas para começar projetos. Está faltando as empresas comprarem soluções, né? Então, bota fogo nesse parquinho aí, cara. Bora, mas essa pergunta não foi para mim, foi pro Renato. Foi ele que escorregou, quero me defender. Muzi, eu acho que não é uma resposta simples. Vocês têm 2 horinhas, não, tô brincando. Eu acho que a gente precisa fatiar algumas coisas. Então, de novo, as empresas querem ser inovadoras, querem se dizer inovadoras, mas elas não querem passar pelo processo de inovação. O que o processo de inovação tem de dor? Primeiro, cara, demora. Não é um negócio simples, não é tão fácil mensuravelmente. IA dá ganho de produtividade. Isso é mensurável, mas isso é uma parte da IA que o Henrique está resolvendo. Mas tem muitas outras coisas que dá para você fazer com a inteligência artificial. Tem um interesse no curto prazo. Então, cara, a discussão não há transformação digital em empresa onde o mindset é analógico. A transformação digital, para mim, ela está muito mais no mindset e na educação das pessoas do que nas ferramentas. As ferramentas são um meio, um suporte para chegar lá. Então, você ainda vê nas corporações os caras que estão vindo pelo hype, né? Então, quais são os projetos de IA que existiam ano passado nas empresas? Ou é porque foi uma iniciativa de um executivo que está por dentro do assunto, ou por pressão do mercado, ou por pressão do investidor, e a gente viu que esse ano isso começa a cair. Então, qualquer projeto ano passado, eu quero desenvolver uma caneca. Tem IA? Tem dinheiro. Se não tem IA, não tem dinheiro. E aí eu acho que banalizou demais isso, e aí talvez a gente passe em algum momento por um inverno da IA nessas empresas, de cair numa descrença de criar uma baita expectativa de que ia transformar o modelo de negócio. Tem uma segunda coisa, que é o interesse no curto prazo. Todos esses executivos são remunerados por objetivos de curto prazo. É pelo quarter, é pelo resultado anual. Eu não conheço nenhuma empresa verdadeiramente inovadora que criou alguma coisa realmente inovadora que fez isso em um ano. Mas a OpenAI está há muito tempo no mercado. Não foi um ano, foi de um ano para cá que a gente conheceu o produto no público, mas isso vem um desenvolvimento muito longo. Quais são as empresas que estão dispostas a investir em projetos de transformação digital, que o Renato faz, por 5, por 6 anos, sem conseguir medir ROI? Ou quando você mede o ROI, ele não é muito preciso, porque tem impactos transversais sobre as tecnologias. Então, um pouco de uma mentalidade muito analógica de boa parte dos gestores e líderes, um imediatismo de curto prazo nesse modelo ultracapitalista de resultado de curto prazo, porque é ação, porque tem que dar resultado, tem que dar retorno, tem que dar... E a gente sempre olhando o curto prazo com uma falta de conhecimento e uma falta de mão de obra preparada. Então, acho que quando você junta tudo isso, faz com que um cara, a hora que vai tomar a decisão, ele acabe olhando mais o curto prazo, mais o que está na mão dele do que algo que ele não conhece, do que ele sabe que é importante, mas ele ainda não viu. Então a gente está criando uma geração de empresas que vão entrar atrasadas nesse negócio e lá na frente vão ter que pagar mais caro ou vão sofrer consequências piores, né? Então, não sei se eu respondo a pergunta, mas acho que é isso. Eu fatiaria em alguns problemas, desde falta de mão de obra, medo, foco no curto prazo, resultado de curto prazo, com um mindset completamente analógico de boa parte dos líderes. Antes de passar para o Henrique, que você quer fazer um comentário? Eu tenho direito à réplica, né? Eu acho que é isso. Complementando a ideia da questão da inteligência artificial nas empresas, o que está gerando, o que deveria gerar. Cara, inteligência artificial não é um mundo isolado.
Por isso que eu falo de transformação digital. Não adianta falar de inteligência artificial por si só. Ela é uma camada importantíssima dentro de tantas tecnologias. A gente está falando a primeira aqui da questão da energia. Então, a gente precisa de energia preferencialmente renovável. Eu até dei uma cola aqui, Marcel, porque as estatísticas que eu tenho do mundo, que a maior parte das energias hoje geradas são de fontes renováveis, né? Você falou da Europa, talvez no bolo total suma, mas as energias renováveis estão realmente ocupando o seu espaço, e aí tem essas questões que a gente precisa raciocinar até que ponto um veículo elétrico só dentro desse ecossistema está funcionando. Mas a diferença para as empresas é entender que as tecnologias elas estão muito integradas. Uhum. Então, você precisa, dentro de uma jornada de transformação digital, que as empresas têm que olhar lá para frente. Eu sou futurista por formação, analisar os possíveis cenários de futuro, para onde você quer ir, aterrissar aonde você está, olhar para o seu ambiente, fazer aquele assessment do ambiente de TI, de hardware, de software, de infraestrutura, olhar toda a questão de base de dados, como elas estão estruturadas, porque o que adianta você plantar uma IA se você não tem os dados devidamente qualificados para uma IA poder consultar. Então, dá para fazer diferença sim nas empresas, não precisa ter medo, desde que entenda a jornada. Então, não é um bicho, é algo muito diferente, sim disruptivo, mas faz parte de uma jornada. Melhorei, Marcel? Tá ótimo. Então, complementou, muito bom, muito bom. Agora eu vou botar você numa enrascada total, com certeza. Você trabalha dentro de um cenário em que você falou isso antes da gente começar a conversar aqui, que o teu negócio vai tirar empregos. Sim. Tá? E aí eu vou fazer um paralelo, né? Por que os carros elétricos os carros autônomos não elétricos têm um problema de vingar? Basicamente é um problema ético. Tá certo? E por de quê? Infraestrutura também. O primeiro problema é ético, né? Porque assim, o cara na hora que está numa rua e o sistema tem que tomar uma decisão se vai atropelar a velhinha que está atravessando o sinal vermelho ou se vai atropelar uma família inteira mais jovem. Tá? Então tem um problema ético que a inteligência artificial ainda não consegue resolver. No teu negócio também teria um problema ético a ser resolvido? Assim, você vai ser odiado, né, cara? Hein? Cara, a questão é muito... Tem. Quando eu falo de tirar o emprego de alguém, não é ético, né? Então, assim, as empresas estão se preparando para tirar empregos. Na Europa, em paralelo, por exemplo, não tem frentista de posto. Aqui no Brasil ainda existe. Né? Nos supermercados, na maioria dos supermercados europeus é chefe checkout. É isso aí. E aqui não existe. Então, assim, os sindicatos hoje seguram esses empregos, mas não que eles sejam necessários. É necessário talvez por furto ou por alguma outra razão sindicalista, mas necessário mesmo já não é. Então, essa onda de tirar empregos, ela é muito antes da inteligência artificial. Né? E dando apenas um paralelo, mudando de assunto, falando da energia, na minha opinião, a pergunta é como eu vou produzir mais energia? E não como reduzir. Né? Então, assim, a minha área é blockchain, por exemplo, países como El Salvador mineram Bitcoin nos vulcões, produzir energia através da força dos vulcões. Então, como não olhar somente para a energia da hidráulica e como começar a investir muito mais na solar, na eólica, nas dos vulcões. Porque Atômica. Principalmente, entendeu? Então, assim, como produzir mais? Porque, assim, o que não é eletrônico na sua casa hoje? Não existe. Tudo é energia. Assim, fogão, airfryer, qualquer coisa é energia. Aí a minha pergunta é, o que não vai ser IA daqui a pouco? Não vai existir. A tua geladeira tem tecnologia embarcada. Então, ela vai ter uma inteligência artificial para garantir a temperatura dela. Tudo vai ter um pouquinho de inteligência artificial. E já tem, mesmo que não explicitamente. Sensores de luz. Dá 6 horas da tarde, acende a luz do quintal. Todo mundo já tem um pouquinho de ar na sua casa. Isso só vai aumentar, né? E no meu caso, a gente realmente tem sido muito procurado por empresas grandes, dizendo que já existem muitas funções desnecessárias. Então, assim, assistente de escritório. Cara, o cara consegue ler um documento por dia, sei lá.
e analisar. A IA consegue fazer quantos? Centenas de milhares e te dar resumos. Claro, vai existir sim a necessidade de alguém para verificar o que está acontecendo, para verificar, porque a IA tem ainda muitos gaps, muitos erros, muitas vezes eles na primeira pergunta se perdem, mas isso tem sido resolvido com sistemas redundantes, onde a IA se autocorrige. Então, você faz uma pergunta, ele manda para 2 servidores paralelos e o primeiro questiona o segundo. Tá certo mesmo? Aí o cara, não sei, aí ele te dá um terceiro que fala, não, beleza, pode ir. Então, aí já existe o witness, né? Manda para você uma resposta melhorada. Então, o Llama 3 agora, que acabaram de lançar, com o Grok, já com uma infraestrutura absurda. Então, assim, imagina o quanto eles não consomem de energia. É absurdo, mas, cara, não tem que ficar lutando contra a tecnologia. Tem que embarcar na tecnologia e falar, como você falou, como é que eu vou usar a minha tecnologia para produzir mais energia? Como é que eu resolvo? Ô, IA, como é que você resolveria isso? Entendeu? Num sistema, numa IA não censurada, porque a IA tem essa deficiência, ela tem muita censura nela. Mas pergunta para a IA, como você sugeriu, como você resolveria isso? Como você geraria mais energia? Eu tenho... No meu país, sei lá, não venta muito, ou não tem tanta energia hidráulica, como a gente vai resolver? Então, essa é a minha pergunta. E a parte ética é só essa mesmo. Eu sei que eu estou tirando empregos, mas eu estou tirando empregos de quem está resistindo. Porque ele pode simplesmente aprender IA, embarcar na onda, ser mais produtivo e não ter uma função apenas. Porque na minha visão... Eu acho que todo mundo vai ser pai do Cris, porque você pode ter mais de um emprego hoje em dia muito rápido. Todos trabalhamos remoto. E a IA vai te dar a capacidade de fazer muito mais de uma função em 8 horas. Eu acho que esse é o benefício da IA. Só vai perder emprego, na minha visão. Quem ficar ali, eu só faço isso. Me desculpa, não é culpa da IA. I'm sorry. É apenas comodismo. Legal. Então essa é a minha visão. Bom, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho de 1 minuto, só para poder passar a vinheta aí do AI Summit, para poder a gente falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Você pode passar a vinheta aí, Johnny? Muito bom. Então a gente agora retoma aí o segundo bloco do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast. Agradecendo aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não teria conseguido chegar até aqui. E a gente espera que daqui até setembro a gente consiga conquistar outros apoiadores que entendam a importância de apoiar iniciativas arrojadas, inovadoras e fora da caixa, como a gente está tentando fazer. Voltando aqui ao papo do bloco anterior, você viu, Renato, que uma das nossos patrocinadores... Aliás, antes de falar de patrocinador, se você observar, não tem nenhuma Big Tech aqui, tá certo? Então eu tenho o Redditor, eu tenho o Mastercard, eu tenho a AZ, do grupo SEB na área de educação, eu tenho a Tanger, que é uma consultoria na área de embriologia, de reprodução assistida por IA. Por que será que as Big Techs não querem participar de algo dessa natureza? Big Techs, vocês que estão assistindo aqui esse episódio, vocês têm que responder isso. O que eu acho é o seguinte: IA é um assunto que está interessando todo mundo. Então, provavelmente essas empresas, né, você inclusive comentou de uma delas aplicando IA à reprodução assistida. Isso, Então, eu acho que essas empresas são visionárias e que saem na frente de olhar a inteligência artificial como um diferencial a ser aplicado no seu negócio. Eu acho que é simplesmente isso. E que bom, né, que a gente
está aí olhando para um mercado e vários segmentos, né? Isso que é interessante, educação, saúde, reprodução assistida, um subsegmento ali de saúde. Eu trabalho muito com a vertical saúde e eu ainda não vejo, no geral, essa conexão. Você tem no Brasil em torno de 10 grandes hospitais que têm iniciativas como essa, e Redditor é uma delas, sem dúvida alguma. Mas a maior parte de hospitais e outras organizações de saúde que tem pelo Brasil de pequeno e médio porte estão vários capítulos atrás. E volta-se a questão que o Marcel lembrou também de mindset. Cara, é incrível como não existe um mindset de inovação ainda como deveria. Então, se não tem todo o embasamento, tecnologia, inovação, aí não vai chegar a. Tem um trabalho de base para fazer, aquela educação que você falou lá do usuário, tem que ser feito nas lideranças. Com certeza absoluta. Agora, é muito interessante que você vê como a Redditor, por exemplo, assumiu esse desafio publicamente, né? Ou seja, eu estou investindo em IA e eu quero que todo mundo saiba e eu vou dar satisfações para o meu acionista, né? De que a gente não está parado, né? De que a gente está fazendo coisas diferenciadas. Eu estou numa expectativa danada para ver a palestra do Fábio, enfim. Mas ainda dentro desse cenário, dentro do ramo saúde, a minha carreira foi construída dentro de saúde. Eu tenho quase que 70% da minha carreira dentro da área de saúde. Fui diretor da AMIL, fui presidente de rede de hospitais, trabalhei como diretor de inovação da MS Farmacêutica, trabalhei na Anvisa, enfim. Então, a minha história em saúde é muito grande. E quando eu passei pela EMS Farmacêutica, eu tive a oportunidade que poucas pessoas têm na sua carreira, né? O dono da empresa lá, que é o Carlos Sanches, financiou uma viagem para mim que eu fiquei 3 meses fora conhecendo todos os ecossistemas de inovação de saúde dos Estados Unidos. Os caras estão muito adiantados, tá? Eu vi, por exemplo, empresa de IA que tem uma câmera dentro gravando, né, em tempo real a instrumentação, os instrumentos que são utilizados para poder, na hora de fazer o billing para o plano de saúde, cobrar só a ferramenta que foi utilizada e não o pacote completo. Enfim, isso é uma gota no oceano, tá? Mas já tá funcionando. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas startups na área de saúde e os caras estão ultra revolucionando. A Oscar Health, por exemplo, que é um plano de saúde muito sofisticado nos Estados Unidos, você deve conhecer, você que é da área de saúde, os caras implementaram inteligência artificial e blockchain dentro das suas operações para poder bilhetar o seu cliente por hábito de consumo. Imagina. Entendeu? Então, a gente, assim, eu acho que é nesse ponto que eu acho que a gente precisa ainda de arriscar mais, né? Os fundos têm que botar mais dinheiro, com a certeza que vamos errar, vamos perder dinheiro, aquela velha teoria do investimento de risco, mas na hora que acertar, marca um golaço, tá? Então, antes de passar para o Renato, Henrique, eu queria só complementar um pouquinho a tua última fala. Você já está operando nos Estados Unidos, Austrália. O que aconteceu para você de uma hora para outra explodir tão rapidamente assim fora do Brasil? Cara, a minha experiência ela é maior parte da vida fora do Brasil, né? Eu sou empresário e nômade digital, então já viajei 60 países, mais ou menos. E meus sócios são todos australianos. Um deles mora em Nova York e outros 2 moram na Austrália. Então, muitos empresários e muitas empresas que nos procuram, não só para IA, mas como para blockchain também, ou são americanos ou são australianos. E é incrível a mentalidade deles de realmente ter essa iniciativa de inovação. Né? Aqui, por exemplo, nós ainda estamos discutindo orçamentos para as escolas no Brasil. Lá, eles já estão automatizando escolas a ponto do professor pedir para a IA resumos do aluno baseado nos prompts que ele fez durante o período letivo dele lá. Então, olha o quanto ainda tem espaço para nadar, né? Então, assim, muita gente critica no Brasil, mas no Brasil não dá para fazer isso. Dá, cara. Assim, eu acho que cada problema é uma oportunidade de negócio. Tem muitas escolas no Brasil que são muito grandes, que são muito caras, né? E você pode aplicar a IA com a mesma tecnologia do que o pessoal está fazendo lá. Então, resumindo a tua pergunta, nós começamos fora. Então, muito antes com o blockchain, então eu viajava dando palestras também
muito para blockchain, para Portugal, já dei palestras em Miami também. Mas sim, claro, iniciei no Brasil, mas a maior parte da minha carreira ela foi viajando e disseminando informação de blockchain e inteligência. Vou passar agora para o Renato. Renato, vou fazer uma provocação para você. Não é difícil, não, mas é uma provocação importante. Venha. O meu ganha-pão, tá, é consultoria, tá certo? Ou eu sou executivo ou eu dou consultoria, porque o Instituto é sem fim lucrativo, a gente não ganha nada, mas a gente faz por amor. Mas numa dessas jornadas minhas, eu dei 2 palestras muito interessantes, tá? Uma para uma universidade, focada nas engenharias, e outra para uma empresa de saneamento. E me surpreendeu muito, né, para eu falar para uma audiência que não fazia a menor ideia do que eu estava falando, que não questionou, como a gente está fazendo aqui, levantando os principais pontos, né? E nessa empresa de saneamento, não teve pergunta de ninguém, praticamente, nem dos acionistas, nem da diretoria. Todo mundo ficou encantado, mas ok, next steps. Como é que eu faço transformação digital? Por onde começar? Sem dúvida alguma, pelas lideranças. Não tem como ser diferente. Você precisa que as lideranças entendam. Me preocupa sempre, né, esses eventos que você traz conteúdo e não tem perguntas. Uhum. Ou você explicou tudo muito bem, ou ninguém entendeu nada. E eu acredito muito mais na segunda, com esses conteúdos ricos que a gente está conversando a respeito de IA. É muito provável que a maior parte das pessoas ficou sem entender o que está acontecendo e aí ficou com medo de fazer aquela pergunta burra, né? Então, eu acho que essa questão que você mencionou de novo lá do governo paulista, de letramento, de disponibilizar a ferramenta, a parte de letramento é fundamental para todo mundo, mas para as coisas acontecerem, não dá para ser sem o apoio das lideranças. Tem que ser top-down. Depois que as lideranças se conscientizaram, aí tem o trabalho de cultura, de gestão de mudança, de trazer a área de pessoas dentro da empresa. O Marcel trabalha muito bem a empresa dele com educação executiva, né, de workshops para fazer com que as lideranças se conscientizem. Aí sim você vai mudando a cultura da empresa, mas sempre a partir das lideranças. E liderança fraca, que não está sensibilizada e comprometida com a causa, acaba com qualquer projeto. Eu já vi muita área de inovação, de empresa, naufragar, porque fez projetos sensacionais e chega lá, não, deixa para lá e segue em frente. Eu vou até contar um case. É bom contar case, né? Isso. Eu diminui um pouquinho o pitch do Marcelo. Estou aqui para aprender. Eu sempre aprendo com o Renato, com vocês, então estou aqui para aprender. Uma empresa de energias renováveis, que eu fiquei fazendo uma consultoria lá, um projeto muito interessante, e eles tinham um desafio. Eles produzem biodiesel a partir de óleo de palma, muitas plantações na Amazônia. E na Amazônia, realmente é uma selva em todos os sentidos. Você tem ali, não tem um monitoramento, não tem internet disponível, tanto que o MVP foi feito com o Neuralink lá, com o Starlink, nas lideranças. Para mudar o mindset, tem que colocar um chip na cabeça, o Neuralink. Com o Starlink, mas depois a gente conseguiu fazer um projeto de levar a internet, que foi bastante interessante, porque precisava, a partir da internet você consegue colocar câmeras, monitorar tudo o que está acontecendo. E para viabilizar isso, a gente só conseguiu viabilizar mostrando para as operadoras do RFP o potencial de inclusão social das comunidades que iam ser afetadas pela internet. Mas resolvendo, e eu já dentro da jornada de transformação digital, eu trouxe para a empresa, eu falei, mas peraí, não vamos só fazer o arroz com feijão, colocar câmeras, monitorar IoT, é fácil. Vamos mais além, né? Eles tinham um problema também de regularização das terras. Trouxe 2 startups, uma que trabalhava com Big Data, fazendo
conexão com os bancos de dados para ver a questão de regulamentação das terras, e a partir outra de imagens de satélite, de drones que transformavam em gêmeos digitais e colocava tudo num sistema para você verificar fitossanidade das plantas, o quanto seriam produzidas, e trouxe as startups, o programa da Softex, que bancava 50%, entreguei para a empresa, meu pacote é só assinar. Parou aonde? Na liderança do jurídico. O projeto foi cancelado porque o jurídico não assinou na época. Falou, eu não tenho certeza se isso é importante para a empresa ou não. Bom, um mês depois o jurídico estava na rua. Né? Perderam a oportunidade de fazer um projeto que seria referência, e aí volta a questão da liderança. Se tiver liderança fraca, acaba com qualquer iniciativa de inovação. Muito bom. Agora, Marcel, você é um educador, né? Você é professor de várias entidades muito importantes. Eu vou trazer um case importante para a gente poder debater aqui. Depois, se vocês quiserem interagir com o Marcel, não tem nenhum problema nenhum. Lá no Instituto, a gente usa inteligência artificial da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tá? Todos os contratos, 100% dos contratos, são feitos com inteligência artificial. Tá? A gente está economizando um caminhão de dinheiro de advogado. Muito. Então, tu tirando emprego de advogado. Só quando a coisa é mais complexa, a gente pede uma consulta e tal, assim, mas como a gente assina muito contrato, né, por vários motivos, isso para a gente tem sido um facilitador enorme. Além disso, a gente escreve muitos artigos e usa muita inteligência artificial para isso. Tá? Então, se você passar os nossos artigos lá nas ferramentas de detecção de IA, 40%, 50%. Pega, né? Tá? Você pega. E aí, numa conversa com o meu professor no doutorado essa semana que passou, falei exatamente isso com ele. Professor, como é que está a análise da USP aqui com relação ao uso de IA para fazer, né, a tese? Ele disse assim, olha, a academia vê isso com péssimos olhos. Péssimos olhos, né? Tira a criatividade, etc., não sei o quê, tira a originalidade. Ou seja, até quando as academias vão continuar indo contra essa tsunami, né? Porque na minha visão, também como educador, em vez de barrar o uso, a gente tem que incentivar o uso e determinar até que ponto você pode utilizar a inteligência artificial, porque ela ajuda. Eu, por exemplo, uso a inteligência artificial para fazer um e-mail. Sim, sim. Tá certo? Eu escrevo o que tem que escrever, tal, depois assim, olha, aprimora isso aqui para ficar lindinho, maravilhoso e concatenar melhor as ideias e tirar as imperfeições e tirar os erros ortográficos, etc. Então, assim, nesse aspecto educacional, eu vejo como uma tremenda de uma ferramenta. Tá? Eu não sei o que o Sandro Bonage da AZ vai trazer para a gente no AI Summit, mas hoje, pelo que eu entendi do que eles estão promovendo, eles estão com uma plataforma realmente revolucionária de aplicação de IA na educação. Então, eu queria a tua opinião, assim, bem sincera, até crítica, não tem nenhum problema, do uso de IA na educação. Boa, Muzi. É importante, para a gente falar do que a gente vai fazer de agora para frente, é importante a gente entender de onde a gente veio. Se você colocar no Google ou pegar uma foto de uma sala de aula da década do século XVIII, do século XIX, do século XX e do século XXI, é o mesmo formato de sala de aula. A nossa metodologia de ensino ela foi criada na época da Revolução Industrial para preparar gente para trabalhar em fábrica. Gostaram que você for numa fábrica, hoje o que menos tem é gente. Professores de 50, 70 anos tentando ensinar a vida de Nabucodonosor, crianças a decorarem um monte de coisa que elas não vão utilizar para passar uma prova que vai atestar o conhecimento. Então eu pego 30 crianças completamente diferentes, com habilidades, níveis de conhecimento, aptidões, formatos de aprendizado, completamente diferentes, e ensino a mesma coisa para todo mundo. E a gente insiste nesse modelo. Então, até antes de falar de inteligência artificial, música, porque para mim é isso, a gente aqui é uma microbolha dentro de uma microbolha dentro de uma microbolha. Tem muita gente hoje que nem tem aula de português, praticamente não tem quase aula na escola, ou seja, como é que eu vou ensinar inteligência artificial para uma pessoa que não está tendo letramento linguístico? Sendo que repertório e vocabulário é fundamental para você criar bons prompts. Então, a gente definitivamente precisa fazer um extreme makeover na educação. O ponto é que talvez uma população mais ignorante
talvez seja mais interessante para o sistema político que existe no Brasil. De uma forma bem direta, bem ácida, bem crítica, mas da forma como eu penso. Eu fiz um TEDx em janeiro que fala exatamente sobre isso. Então, para mim, a gente precisa repensar a sala de aula. Primeiro, o objetivo de ensino, ele ainda é preparar a gente para trabalhar em fábrica? É isso que a gente está produzindo? Segunda coisa, então já redefini o objetivo. Qual que é a sala de aula? É uma sala de aula que é um professor de um lado, com um quadro negro, com os alunos do outro lado, que não estimula a colaboração. E aí eu estou falando da maioria, não estou falando da escola do meu filho, que é privada, que é uma microbolha, estou falando da maior parte da população. Então não é uma sala que estimula a colaboração, a criatividade, a troca, o questionamento, o status quo. Você não pode, você tem que escrever em 10 linhas, é sobre aquele tema, a redação, é naquele quadrado que você tem que desenhar. Então, a gente precisa questionar tudo isso, porque o gap que existe para trás já é gigante, Muzi. A inteligência artificial vai aumentar esse gap no começo. Agora, ela tem o potencial de corrigir isso. O problema não é a ferramenta e não é a tecnologia. O problema são os interesses humanos, a boa vontade humana e o foco que o país vai dar para isso. E enquanto a gente não resolver isso, não adianta nem a gente falar de IA. Então, projeto Assis, botar IA na educação, eu tenho um pouco de restrição com isso, visto que a gente mal tem aula, quanto mais botar IA onde as pessoas não sabem falar, não sabem fazer uma conta. Né? E de uma forma meio abrupta, sou totalmente a favor. Se eu sou um professor de criança, de adulto, seja lá o que for, é muito pelo contrário. Não, vocês não vão fazer prova. Vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão criar um projeto. Eu fui visitar uma escola em Austin agora, em março, que chama Alpha School. A Alpha School foi fundada pela Mackenzie Price, é uma das fundadoras, e ela criou uma metodologia chamada 2 Hours Learning. O que é o 2 Hours Learning? É você aprender extremamente focado, 2 horas por dia, sem professor e com o uso de inteligência artificial. Então, todas as crianças dessa escola, elas escolhem um projeto para trabalhar no ano. Pode ser uma peça na Broadway, pode ser criar um canal no YouTube, pode ser criar um produto, pode ser criar um serviço, pode ser erradicar a pobreza, seja lá o que for. Com o uso da inteligência artificial, ela vai ver o que ela precisa fazer para conseguir cumprir esse objetivo. E aí ela vai aprender matemática dentro desse projeto, ela vai aprender geografia dentro desse projeto, ela vai aprender habilidades humanas, soft skills dentro desse projeto. Entende que existem outras formas, mas isso é muito longe quando a gente olha para o Brasil, e não só no Brasil, mas na maior parte do mundo. Se você pegar China, Índia, Brasil e África, a população tem mais da metade, quase metade da população mundial nesses lugares, o gap educacional é muito grande. Então, eu sou totalmente a favor, e eu acho que a gente está preparando crianças e adultos para um mundo que não existe mais. A gente precisa definitivamente prepará-los para o futuro, que são habilidades não de respostas, mas sim de perguntas, né? Não de conhecimentos específicos. A gente está saindo da área de especialistas e entrando na área de generalistas. Então, eu acho que mudou a dinâmica e a gente precisa atualizar. Agora, é muito importante que, se a gente colocar a inteligência artificial no meio dessa bagunça, eu tenho dúvida se a gente vai ter competência de organizar ou se a gente vai bagunçar mais ainda. Então, existe uma discussão pré-IA ou durante IA para que a gente consiga organizar tudo isso, porque realmente o sistema inteiro é ultrapassado. Colocar inteligência em algo que está ultrapassado pode ajudar, mas pode atrapalhar também, a não ser que a gente seja muito competente, algo que eu tenho a percepção que a gente não está nesse nível ainda. Então, acho que sim, em algumas instituições privadas, universidades, mestrado, se você está fazendo doutorado, qual é o... Cara, usa. Inclusive, usa o seu senso crítico para questionar o que está certo e o que está errado. Inclusive, o que isso pode eliminar de emprego? O que isso pode causar de disrupção no mercado? Quais são os impactos transversais? Então, eu exploraria muito mais e prepararia as pessoas para o futuro, não para o passado, mas não deixaria e não ignoraria esse gap que a gente tem de fundamentos da educação. Legal. Henrique, eu vou dentro dessa linha aqui, né? Assim, uma das coisas que a IA não vai poder tirar da gente é a emoção. Sim. Né? Algumas pessoas me questionam que a IA está tirando a nossa criatividade, o que eu sou literalmente contra isso, pelo contrário. Porque o uso da IA me fez ser mais criativo. Sim. Né? Me fez fazer perguntas certas para poder obter o resultado que eu estou querendo. Tá? Uhum. E tem muita gente que ojeriza isso, né? Condena isso. Tá? Até nos grupos de WhatsApp lá, particularmente do que eu tenho lá da Força Aérea, tem um colega nosso lá que fala assim, pô, você nitidamente está escrevendo isso aí com inteligência artificial. Sim, claro. Sim. A inteligência artificial está te entregando uma informação que eu teria que demorar uma semana para construir, para explicar. Está te fazendo escrever melhor, está te fazendo pensar sobre outros Exatamente, aspectos. Entendeu? Sim. Mas assim, isso é um baita de um paradigma. Eu estou falando de gente bem formada,
né? Gente muito capacitada, gente que cuida da segurança do Brasil, gente que, enfim, as escolas militares onde eu estudei são o que existe de melhor de educação. Tanto é que as escolas cívico-militares em qualquer parte do país, elas dão muito certo. Né? Então, indo nessa direção da criatividade, né, o que a tua empresa ajuda, ou se não ajuda, as pessoas a serem mais criativas? Cara, eu acho que primeiro é o que vocês falaram, tipo, ele tira um trabalho que é desnecessário, né? Você não vai ter que ficar pesquisando coisas ou lendo 10 livros se você souber fazer a pergunta certa. Se você fizer a pergunta certa, ela vai te dar o conteúdo resumido, você vai aprender da mesma forma que você aprenderia lendo o livro, só que muito mais rápido. E a partir daí, você vai pensar na sua próxima pergunta de uma forma muito mais criativa. E o texto vai melhorando a cada pergunta ou a cada correção, porque sempre que nós usamos a IA, nós também a corrigimos. Fala, não é bem por aí. Aí ele, realmente, me desculpe, não era bem por aí. Então, muito isso acontece. Eu acho que é muito mais como você usa a ferramenta do que qualquer outra coisa. Assim, em paralelo, tem muita gente que diz que o TikTok é horrível. Mas é como ele você usa. Ele é fantástico. Eu aprendo idiomas com TikTok. Qual outra forma hoje eu tenho de aprender francês no Brasil? Não tem. Então, se você coloca lá TikTok todo dia para cima em francês, uma hora seu cérebro acostuma. Então, se você ficar vendo dancinha, realmente não vai ajudar muito. A mesma coisa é IA. Se você falar, faz esse aí trabalho para mim, realmente ele vai te entregar um trabalho pronto, você vai na faculdade e vai entregar para o professor e realmente você não aprendeu nada. Mas eu acho que aí, como o Marcel falou, é o sistema que tem que mudar. Esse sistema arcaico de ensino é horrível. Quem hoje não consegue aprender com EAD? Se você tiver EAD e uma inteligência artificial, para que você precisa de professor? Precisa? Claro, como um aconselhador, como um amigo, como um sênior, como alguém que vai falar, cara, realmente tem essa linha da IA, mas tem SSS. O papel do professor é te dar caminhos. Ó, você tem 10 caminhos, pesquise os 10 na inteligência artificial, tire suas próprias conclusões, aprenda a pensar como você mencionou, e aí você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Mas é como você faz a pessoa utilizar aquela ferramenta, e não a ferramenta em si. Ela realmente pode tirar sua criatividade, e às vezes eu realmente quero que ela tire, porque às vezes eu quero que ela me entregue o trabalho pronto, porque eu tô com pressa, ou porque eu tenho muita coisa para fazer. E você também, você quer responder um e-mail, mas você sabe que é um e-mail básico. Você não vai ficar ali escrevendo, está dirigindo. Você pode falar, Siri, responde para mim, e ela vai digitar tudo. Isso é produtividade. Isso não é falta de criatividade. Você vai só bater o olho e falar, responde isso aqui. Você pensaria nisso. Só que você não demorou 20 minutos digitando. Ele digitou para você. Então, sim, ela pode tirar sua criatividade? Pode. Porque o brasileiro ou muitas outras pessoas têm aquela preguiça de falar, não, vou questionar o que a IA me ensinou. Isso pode acontecer? Pode. Mas já acontece dentro da faculdade, porque quantas pessoas não pagam TCC? Vê lá num anúncio num post, fala, faça seu TCC 200 conto. Pois é, isso também acontece. Só muda o ator. Então, eu acho que é muito mais, depende muito mais de você e da pessoa, e muito mais dos pais também mudarem o pensamento, porque eu acho que esse pensamento dos anos 80 já não existe mais, tem que acabar. Criança não tem que ir para a escola, ela tem que ir para a escola socializar, fazer amigos, falar melhor em público, aprender com novas experiências, e não ficar ali como um escravo apanhando o professor porque não passou, tirou 7, chega em casa e toma uma surra. Quem que gosta de estudar desse jeito? Ninguém gosta de estudar desse jeito. A gente gosta de aprender de acordo com, o que você gosta, filho? Gosto de matemática pra caramba. Gosta mesmo? Então tá, isso aqui são os assuntos. Com a IA, quanto vai melhorar a educação do teu filho? É verdade. Eu queria só complementar. Eu, inclusive, assim, já que você vai complementar, as considerações finais de cada um tem um minutinho para poder fazer as considerações finais, para a gente poder cumprir o tempo direitinho. Então, a palavra já seria sua mesmo. Maravilha. Já que a gente falou muito de educação, de mindset, escolas da Suécia e da Finlândia, falando do início do processo, elas que eram totalmente digitalizadas, digitais, elas voltaram para deixar com que as crianças passassem a escrever com caneta e papel novamente. Então, dentro desse contexto e do que a gente tem de futuro do trabalho, futuro da humanidade, eu sou totalmente a favor de inclusão
de inteligência artificial, ChatGPT e os primos, todos os LLMs, na escola, sim. Mas tudo com consciência. Então, é importantíssimo você saber ler, escrever. Minha filha de 12 anos faz letras, lettering lindas, é artista, porque é uma das competências necessárias para o futuro. Então, elas não são excludentes. Então, você faz o trabalho manual, artístico e sabe como usar o teu celular, iPad. Eu acho que você só optar por um dos caminhos, você acaba perdendo uma experiência de aprendizado muito maior. Então, isso vale desde a criançada, que é a base de tudo, mas aí vale também para mesmo EAD. EAD é legal, mas não para tudo. Aí, o quanto a gente deu de valor para a experiência depois da pandemia, né? O quanto, né, Marcel, eventos, Web Summit que a gente foi, South by. Então, a gente tem que ter um misto de tudo isso para provocar uma experiência completa, e isso desde a questão do aprendizado, para a gente preparar um futuro melhor. Só pegando um gancho já para poder te passar a palavra, durante um período que eu estava fazendo mestrado no Mackenzie, a minha mulher estava fazendo MBA em Neurociência e Psicologia Aplicada, EAD. Parou no 8º mês, não aguentou mais, entendeu? E desistiu do MBA. Então, assim, ela quer escrever no caderno, sabe? Conversar com o professor, tirar dúvida em tempo real. Mas, enfim, agora um minutinho para você fazer as suas considerações finais aí. Muzi, falando de criatividade, para mim, assim, a essência da criatividade não é sobre a capacidade de você fazer alguma coisa. É criativo, porque está fazendo um e-mail. Mas, para mim, criatividade é você ser capaz de mudar de ideia, por exemplo. É você ser capaz de olhar o mesmo ponto por diversas perspectivas. E da onde que vem isso? Né? Essa sinapse, sua esposa fez neurociência, eu fiz uma especialização em neurociência. A sinapse, ela pega ideias, coisas que já estão, os insumos que já tem das suas experiências. Então, tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você experimentou, tudo que você cheirou, tudo que você comeu, tudo que você ouviu na sua vida, cria repertório para o seu cérebro. E o teu cérebro vai combinar essas experiências para criar novas perspectivas. É isso a criatividade. Então, a IA só tem uma possibilidade dela tirar a nossa criatividade. Se você fizer tudo pela IA. Porque aí você não vai criar repertório para o teu cérebro. Existe até uma teoria que se cada dia que passa a gente tem mais conteúdo de IA na internet, em algum momento a gente vai ter só conteúdo de IA gerado pela internet, a gente perde noção do que é verdade ou não. Sim. E esse é um ponto importante também para a gente pensar. Então, para mim, o lápis é uma tecnologia, o livro é uma tecnologia, a IA é a tecnologia no momento. Mas na minha cabeça não é tudo EAD com óculos de realidade virtual pela IA. Não, mas a IA, assim como o livro tem o seu papel cognitivo na formação do nosso cérebro, na formação das nossas experiências. Então a gente precisa começar a perder essa mania de que agora veio AI, então esquece tudo, agora veio o metaverso, esquece. Não, é mais uma coisa. O que essa tecnologia pode me trazer de repertório? E não substituir tudo pela IA. Eu não acredito nisso. E eu acredito que o professor tem um papel fundamental, mas não o papel disciplinador, de ficar querendo que todo mundo aprenda a mesma coisa. E fica tranquilo, cara, não é antiético o que você está fazendo. Você só vai tirar o emprego de pessoas que estão agindo como robôs. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 88 milhões de pessoas vão perder o emprego até 2029 para a IA, mas outros 95 milhões vão passar a existir. Então, que sua empresa cresça, tire 1 milhão e crie mais 2 milhões. Viu? Obrigado. Com certeza. Considerações finais, então, Henrique. Cara, em relação à criatividade, minha consideração final é: use a sua criatividade na IA para criar o que não existe. Só isso. Busque. Realmente não perca tempo respondendo e-mail, nem lendo contrato, a IA faz isso para você. Obviamente, o advogado ele tem que ler sim, porque ele é o atuante, ele sabe como convencer um juiz. Mas para coisas básicas ele vai te salvar. Então a IA vai fazer isso. Você vai ser muito mais criativo usando a IA. Procure ideias, falar como é que eu melhoraria isso aqui. Pronto, sua criatividade vai na lua. Depois trabalhe junto com a IA e com especialistas, com professores, com mentores e com pessoas boas ao seu lado, que você vai dar emprego para muita gente. Maravilha. Tá bom, agora 15 segundos para cada um. Por que as pessoas devem ir, precisam ir no AI Summit? Cara, a gente deu muitos motivos aqui, né? Precisa ir para se informar, saber do poder da inteligência artificial,
a partir de visões de profissionais com as várias competências e expertises. É isso. Pronto, Marcel. Cara, eu não consigo entender por que alguém não deveria ir no EA Summit, porque é óbvio que as pessoas têm que ir. Quem não quiser ir é porque realmente está negando a evolução e conhecer algo que vai impactar, já está impactando a vida dela. Muito bom. Henrique, final. Cara, se o AI Summit tiver tantas pessoas incríveis como eu vi aqui hoje, eu jamais perderia. Não tem como. Muito bom. Bem. Bom, então eu queria agradecer a todos os nossos convidados, Renato Grau, Marcel Nobre, o Henrique Souza. Agradecer a audiência que vai ver esse programa gravado, é um piloto. Desde já nos perdoe por alguma falha, acho que não foram tantas, né? Mas depois aí o Johnny, que é o nosso editor, vai... Que se lasque. Ele é que vai providenciar aí a melhora disso aí para a gente poder disponibilizar nos nossos canais. Agradeço a todo mundo, uma boa noite, fiquem com Deus e estamos disponíveis nas redes sociais lá, qualquer coisa é só chamar a gente. Obrigado. Valeu. Um abraço.